interrogar o acusado. Podemos? Lida a denúncia, passaremos ao interrogatório de José Antônio Ferreira Mendes da Conceição. José Antônio, o senhor tem o direito constitucional de ficar calado. Assim como aconteceu na primeira fase do tribunal do júri, o senhor preferiu ficar calado, é um direito que o senhor tem. Aqui também o senhor pode ficar calado, mas também pode fazer a sua defesa pessoal. Isso lhe é assegurado pela Constituição e pela lei. Antes de ser preso, mas essas perguntas iniciais aqui, é importante o senhor responder. Vem em seu benefício. Antes de ser preso, o senhor morava em casa própria ou alugada? Eu estava morando de favor com a minha irmã. Favor com sua? Irmã. Irmã. Certo. Ok. Antes de ser preso, o senhor trabalhava? Sim, senhor. Fazia o quê? Eu sou mestre de obras. Mestre de obra. Trabalhava em construção civil. Sim, senhor. E o senhor trabalhava como na forma de autônomo ou era fichado? Autônomo. E ganhava quanto por dia, por semana ou por mês? Isso dependia muito do 4, 6, 8 meses. Salário mínimo, 2 ou mais? Mais. Por mês? Sim, senhor. Mais de 2 salários mínimos. Sim, senhor. Certo. O senhor estudou até que ano? 4º ano. 4º ano. Sim, senhor. Perfeito. Agora no presídio eu terminei o fundamental. Presídio? Sim, senhor. Terminei o fundamental. Eu não entendi. Agora no presídio eu terminei o ensino fundamental. Ah, o senhor terminou o ensino fundamental. Sim. Tá bem. Ok. O senhor possui algum bem em seu nome? Casa, carro, lote, moto, alguma coisa? Creio que eu sou um carro, sim. Sim. O senhor, antes de ser preso por esse fato aqui, o senhor fazia uso de bebida alcoólica? Sim, senhor. Certo. Fazia uso de drogas? Sim, senhor. Perfeito. O senhor já foi preso, processado e condenado por algum outro fato delituoso? Sim, senhor. Aqui consta que o senhor respondeu com ameaça, arquivado já, antigo, Maria da Penha, tem uma via de fato aqui, briga na rua, também arquivado, tem uma extinção da punibilidade aqui, de contravenção, tem um arquivamento aqui de uma receptação, tem uma condenação aqui, artigo 168, extorsão, 1 ano e 4 meses. Isso aconteceu? Não, senhor. Hã? Não, senhor. Uma condenação de 1 ano e 4 meses? Apropriação? 68, né? Apropriação. Isso aconteceu? E não me recordo disso. Né? Não me recordo disso, não. Não se recorda. Condenação de 1 ano e 1 mês, um furto, teve? Sim, senhor, nos anos 90. Tem uma extinção de punibilidade aqui, também pelo artigo 16 do lei de tóxicos. Teve um 129, uma lesão corporal aqui, Maria da Penha, teve uma extinção de punibilidade, tem outro arquivamento. Tem um monte de coisas pequenininhas aqui, passagens. O senhor já resolveu isso tudo com a justiça? Sim, senhor. Perfeito. Tudo antigo, 2001, 2003, 2000, coisa antiga demais. Isso está tudo arquivado. Tudo bem. Vou continuar aqui. O senhor foi criado pelos seus pais? Sim, senhor. Solteiro ou casado? Divorciado. Filhos tem? Sim, senhor. Quantos? 5. 5? Sim, senhor. Qual a idade deles? Os biológicos do mais novo tem 26, 28, 30, 27, 29, 31, 33. Todos adultos já. Sim, eu tenho uma adotiva de 11 anos. Tá. Ok. Foram roladas aqui algumas testemunhas. Elton Alves da Silva, vítima. Conhece essa pessoa? Não, senhor. Anderson Magalhães de Araújo, conhece? Não, senhor. Márcio Alves dos Santos, conhece? Não, senhor. Tá. O senhor está sendo acusado aqui de ter matado a vítima
Wesley, golpe de faca, e ter tentado matar a vítima Elton, também a golpe de faca. Eu lhe pergunto, essas acusações que tem contra o senhor, elas são verdadeiras? Elas são falsas? Ou o senhor deseja ficar calado? Existem meias verdades, porque eu realmente, infelizmente, matei o Wesley, mas não tentei matar o Elton. Então, o senhor está dizendo, o senhor está confessando parcialmente, dizendo que é verdade que matou o, o, o Wesley, infelizmente, sim. e o Elton tentou matar o Wesley. Não, senhor. Bem, ok. O senhor já conhecia essa vítima, Wesley? Sim, senhor. Como eu disse para os policiais, ele era um ex-inquilino da minha irmã. Inquilino de sua irmã. Ex-inquilino. Ex-inquilino. Sim, senhor. Nesse dia da morte dele, os senhores estavam bebendo juntos? Sim, senhor. Eu saí de casa às 8h30 da manhã para ir na padaria e me encontrei com ele no caminho. E ele me disse que tinha uma irmã querendo construir um muro e perguntou se eu tinha interesse de fazer um orçamento. Eu disse que sim. Então, nós Tinha uma irmã que queria o quê? construir um muro. E Uma irmã que queria construir um muro. eu disse que sim. Então, nós acabamos de chegar na padaria. Ele comprou alguma cerveja, nós sentamos e contei com a informação com relação ao serviço. Tomei uma cerveja e voltamos para casa. Então, o senhor teve interesse em dar o orçamento, né? Sim, senhor. Ok. E depois vocês foram até o... Nós fomos para casa. Ele estava acompanhado Não, com pois é, mas vocês foram tomar uma cerveja onde? uma padaria, panificadora. Foram tomar cerveja na padaria, mas cerveja ou cachaça também? Cerveja. A padaria foi só cerveja. Certo. Tomaram quantas cervejas? E eu só tomei uma latinha. E, E ele já parece que tinha passado a noite bebendo, tomou uma ou duas também. certo. E depois, o que aconteceu? Na volta para casa, eu disse que em casa eu pegar o celular para elaborar o orçamento. E ele estava acompanhado com outro homem. Na volta para casa, o que aconteceu? Sim. Eu estava sem o celular. Estava aqui? Sem o celular. Ah, sem o celular. E eu disse para ele que iria até em casa pegar um celular para elaborar o orçamento do muro. E ele estava acompanhado com outro homem, que eu não conheço. E eles começaram a falar de uma sobrinha minha. Uma sobrinha de 30 anos, casada. E ele disse que ela... Ele estava com quem? E ele estava acompanhado com outro homem, não, sei, não conheço. Vocês beberam, mas esse outro homem também estava bebendo? Sim, senhor. Estava bebendo também. Lá na padaria? Sim, senhor. Pois é. E aí vocês saíram os três? Sim, senhor. Estavam sem celular, disse que ia pegar o celular em casa. Sim, senhor. Depois. Eu não sei se eu posso as palavras que ele disse na notícia. Pode. Ele disse que para o outro homem que eu tinha uma sobrinha muito gostosa e que ele não aguentava mais e que aquele dia não passava, que não estava mais aguentando. E aí eu pedi para ele respeitar minha sobrinha porque ela era uma mulher casada. E ele disse que ela não era casada, que o macho que ela tinha em casa era um gigolô. E que se ela quisesse respeito, ela não andava se vestindo com as roupas que ela usava. E aí, para desconversar, eu perguntei para ele se ele ainda tinha bebida para vender. Ele vendia bebida artesanal. E ele disse que sim. Então eu fui até... Deixa eu entender melhor. Ele disse que, o outro homem, que o senhor tinha uma sobrinha muito gostosa. Sim, senhor. O senhor pediu para respeitar. Respeitar. Sim, senhor. Tá, e aí? E aí eu fui até em casa levar o celular, pegar o celular e guardar as coisas que eu havia comprado.
E quando eu ia saindo, eu me encontrei com o Bruno, o marido da minha sobrinha. Então eu falei para ele o que o Wesley tinha falado. Eu perguntei para ele se ele tivesse uma faca, um facão, um pedaço de pau, e deixava de prontidão, porque provavelmente teria que usar. E aí foi um encontro do Wesley novamente. Você falou com o Bruno o que o Wesley tinha falado. Sim, senhor. E o Bruno fez o quê? Não, ele parece que ele não acreditou. Só falou que ele tinha cara mesmo de fazer aquilo, mas parece que ele não acreditou. Isso, e no negócio da faca, como é que você fez? Faca? Não, eu só perguntei para ele se ele tinha uma faca, um facão, um pedaço de pau para se defender de um possível ataque. Perguntou a Bruno, não é? Sim, senhor. E falei para não deixar minha sobrinha sozinha. A faca, facão ou pedaço de madeira, não é? O Sim. que foi que ele falou? Não, ele ficou pensando e me disse, bem que ele tem coragem de fazer isso mesmo. Mas parece que ele não acreditou. A Ele gente não, mais a passou gente não essas coisas, acreditou. não? Ele só falou que não tinha nada. Sim. Sim, Faca, sim. facão e um pedaço de madeira. Sim, senhor. Certo. E, e depois? Aí nesse momento eu fui ao encontro novamente do Wesley. Nesse momento o quê? Eu fui ao encontro do Wesley novamente. Ah, tá. A gente morava muito próximo, 100 metros de distância onde ele. Sim, senhor. Levando o quê? Assim, Não levava nada, não, senhor. faca não? Não, senhor. Então foi ao encontro do Wesley e o que aconteceu? Então, nós nos encontramos num local onde ele vendia carne assada e bebida no final de semana. E quando eu cheguei lá, ele já estava com a bebida, a garrafa de bebida na mão. Então, eu peguei uma lâmina que ele usava para cortar limão, peguei um limão e me sentei com as pernas dentro da vala de escoamento de água de chuva. Encontrou com ele no local onde ele vendia. Sim, senhor. Vendia o quê? Bebida e carne assada no final de semana. Bebida e carne assada. Sim, senhor. Você sentou? Me sentei com as pernas dentro de uma vala. Sentou com o quê? Com as pernas dentro de uma vala de escoamento de água da chuva. Para mais alto. Com as pernas dentro de uma vala de Dentro de uma escoamento. vala. Sim, senhor. E aí? E aí ele perguntou se eu tinha visto a minha sobrinha, se ela estava em casa, e disse que sim. E que o Bruno também estava, e que a proposta tinha relatado para ele o que eu tinha falado. E aí, nesse momento, ele começou a me hostilizar, ficou muito bravo. Eu colocando, Então ele perguntou sobre sua sobrinha. sim, senhor. Respondeu que sim. Sim. Falou com ela. Sim. E que o marido dela também estava. Sim. E aí? E ele começou a me hostilizar, falando que eu não era homem, que eu era cagueta e que a cagueta merecia morrer. E ele me deu uma gravata e me levantou do chão. A goeira tinha que morrer. Sim, senhor. Aí pegou o quê? Ele me deu uma gravata, me Deu levantou uma do chão. gravata no chão. Sim, senhor. E aí? E aí, infelizmente, eu nem me lembro na hora que isso aconteceu. Eu acabei golpeando ele. Pois é, mas essa é a faca que o senhor arrumou lá onde? Era dele, ele usava para cortar limão. A senhor pegou a faca onde? Lá no local onde ele vendia carne assada. Que estava no parapeito de que eu acho que era Pegou a fechado. faca do Wesley Sim, senhor. e o agrediu. Onde é que o senhor agrediu? Eu acho que acertei no ombro de pessoa, assim, não sei. Onde? Pescoço? Sim, senhor. Pela sua narrativa aqui, tu está dizendo que te deu uma gravata e o senhor pegou a faca e esfaqueou ele. Eu já estava com a faca na mão. Hã? Eu estava cortando o limão, eu peguei a Ah, você estava lâmina. cortando o limão. Sim. Aí ele te deu a gravata e o senhor esfaqueou. Sim, Está narrando uma versão que agiu para se defender, é isso? sim, senhor. Ok. E
E na sequência lá, como é que apareceu outra pessoa lá também? Foi. Tipo, esse homem que estava com o Wesley, no momento que eu esfaquei ele correu, ele desapareceu. Quando eu virei, que eu vi a gravidade do experimento, eu gritei para o socorro. Tinha um rapaz lá, um morador de rua, chamado Sérgio. Ele veio até o nosso encontro, se abraçou com o Wesley e começou a caminhar com ele em direção à rodovia. E eles caminharam ainda uns 40 ou 50 metros. Eu entrei em estado de choque que eu não conseguia nem me mover do local. E, passado um tempo, chegaram dois homens por trás do quiosque, e o Elton, né, com um pedaço de pau, começando a agredir, e gritando que eu tinha matado o Wesley e queria me matar também. E eu comecei a lutar com ele. Você viu com um pedaço de pau. Sim. Lutou com o El. Sim. Tentou furar? Creio que sim. Sabe se ele foi atingido em qual parte do corpo? Pela situação, parece que no peito. Sim. Aqui tem uma declaração que o senhor prestou aqui. Quer saber se o senhor confirma alguma coisa dela, tá bom? Sim. Já conhecia a vítima Wesley, pois ele morava de aluguel na casa de uma irmã declarada. Isso. Sim, Confirma? senhor. Em frente onde ocorreram os fatos. Sim, senhor. Confirma? Sim, senhor. Wesley sempre demonstrou interesse sexual pela sobrinha do interrogante, Sim, senhor. de nome Cláudia, maior de idade. Sim, senhor. Confirma isso? Na data de hoje, ficou desde cedo na padaria, onde encontrou com Wesley, e passaram a beber. Concorda? Sim, senhor. Da padaria, o interrogando e o Wesley se dirigiram a um bar na feira permanente, propriedade de Wesley. Não, senhor, não era um bar. Era só um local onde ele vendia a carne e a bebida. Sim. Se dirigiram ao local onde ele vende, não é isso? Sim, senhor. Na feira permanente. Sim, senhor. Tá. Primeiro, o declarante confirmou com a esposa, o esposo da sua sobrinha, não sabe o nome, se era verdade. Eu estou falando que é o Bruno, né? Sim, senhor. Se era verdade que o Wesley estava dizendo, sendo confirmado que sim. Confirma isso? Sim, senhor. Em seguida, foi tirar satisfação com Wesley, o qual diz: eu vou pegar ela de qualquer jeito. Aconteceu e confirma isso? Não tirei satisfação com ele, não, senhor. Sim, mas foi conversar com ele? Não, eu voltei para conversar a respeito do muro. A respeito de quê? Do muro, da construção do muro. Ah, tá. Mas ele falou assim: eu vou pegar de qualquer jeito? Falou. Sim, senhor. Isso ele falou na discussão. O Wesley falou. Mas Tá. isso enquanto nós estávamos indo ainda. Então só voltou para conversar sobre o muro, né? Sim, senhor. E aí teve essa conversa aqui que ele falou isso. Que o interesse da sua sobrinha queria pegar de qualquer jeito, é isso? Não, ele falou isso antes. Ah, falou isso antes. Sim, senhor. Tá certo. O indivíduo desconhecido disse: você é Jack? Teve isso? Não, senhor. Certo. O Wesley tirou uma faca e puxou para esse indivíduo desconhecido. Teve isso, não? Não, senhor. Tá. O interrogando conseguiu retirar a faca de Wesley. Já desferiu uma facada no pescoço dele. Teve isso? Não, senhor. Não, eu não Você tirei pegou a dele. faca, né? Está cortando limão com a faca. Sim, senhor. Ele te deu uma gravata e o senhor desferiu o golpe. Sim, senhor. Tinha muita gente na feira. Uns querendo matar, outros querendo separar.
Confirma isso ou não? Não, senhor. Estávamos apenas eu, o Wesley e o amigo dele que correu. Não se recorda se veio alguém com um pedaço de pau em cima do declarante. O senhor disse que essa pessoa lá com a madeira, não é? Sim, senhor. Certo. No caso, é o Elton. Você falou que ficou feliz em saber que o Edson morreu porque ele mexeu com a sua sobrinha. Meritíssimo, de acordo com meus princípios, isso aí é algo contraditório, porque eu tenho uma vida humana como algo assim muito precioso. Eu nunca sequer pensei em tirar a vida de ninguém. Eu não me recordo de ter falado isso. Não se recorda. Não, senhor. A motivação foi porque o Edson havia ameaçado pegar a força de sua sobrinha. Lembra? Não, senhor. Eu não tive motivação, não. Eu só Confirma isso também não. feri o Wesley por ter me dado uma gravata. Eu estava sendo sufocado. Sim. Você confirma parcialmente as declarações prestadas aqui e deu a sua versão. Em síntese, você está dizendo que realmente isso aqui é um ego, e retornou lá para conversar sobre a obra, e o muro pegou, e ao cortar o limão com a faca, te deu uma gravata, o senhor, então, deu um golpe com a faca no pescoço dele. Não é isso? Sim. E que esse Elton apareceu, e, com um pedaço de pau na mão, e tentou te agredir, e você deu uma facada sobre o peito dele, e chegou a correr atrás dele. Não, senhor. Em dado momento da luta, ele caiu e o amigo dele, que seria seu Marco, um homem muito humilde, muito manso, ele segurou no meu braço e pediu para não matar o amigo dele. E eu falei para ele, não estou querendo matar ninguém, você está dizendo que ele está querendo me matar. Aí ele correu. Então o Márcio falou, corre também. Eu não conseguia correr. Eu saí caminhando em passos largos, fui até a direção onde o rapaz que morreu tinha caído. E antes de chegar, o morador de rua que ainda estava com ele falou que tinha morrido. Então eu acabei de chegar até a minha casa, peguei uma bicicleta que estava na garagem e gritei para o meu sobrinho que eu tinha matado o Wesley. E que eu estava fugindo, mas não estava fugindo da polícia. Peguei com medo que o Elton voltasse novamente, lembro disso. E aí foi no momento que eu entrei no Parque do Céu, eu me assentei numa pedra do lado de uma passagem no alambrado, e fiquei em frente à entrada principal do hospital. E ao longe eu vi a viatura. Eu estava realmente atrás de um mato que estava alto, me levantei para que eles me vissem, e quando eles chegaram perto de mim, me deram voz de prisão, soltei a lâmina, que não era uma faca, era uma lâmina de uma faca. Eu não tinha casa. E aí, atendendo ao policial, eu deitei no chão. E foi o que aconteceu. Certo. Aí a faca foi recolhida Sim, senhor. e é, eu vou passar a palavra, então, ao Ministério Público, doutor. Tá. Tá. Boa tarde, senhor José. Boa tarde, senhor então. Preciso entender uma coisa aqui. O senhor conhecia a vítima Wesley Sim, senhor. Capal, né? O apelido dele. Você conheceu o apelido? Não, senhor. Ele foi inquilino de quem? Da minha irmã, durante vários anos. Da sua irmã. Sim, senhor. Onde eu estava morando. A Cláudia era essa sobrinha que ele se referia? Exatamente. E ele teve contato com a Cláudia enquanto ele era inquilino da tua irmã? Contato que eu digo assim, ele
chegou a conhecê-la também? Sim, senhor. Ela morava na Sim, residência senhor. com a sua Sim, irmã? senhor. Sempre morava no vizinho dos outros. Morava com a mãe. Sim. Entendi. É, aqui no processo, o Toidinho já perguntou isso, vou reiterar para entender melhor. Foi. É o policial que, que conduziu o flagrante, né? Que fez a sua prisão lá, o PM. Ele disse que o senhor comemorou quando soube da morte, teve essa informação pelo rádio e que o senhor comemorou a morte do Wesley. O senhor disse hoje que não fez isso? E eu não me recordo, Não recordo. no promotor. Até mesmo porque eu já sabia que o Elvis tinha morrido antes de sair da cadeira. Quando eu cheguei em casa, eu falei para meu sobrinho que tinha matado ele e estava fugindo porque eu estava com medo do rapaz. Eu já sabia que ele tinha morrido. Eu não fiquei sabendo na viatura, como o pessoal falou. Mas se ele disse, eu falei. Só que deve haver alguma explicação lógica para isso, mas como eu disse, isso aí pode totalmente suicídio. Porque eu não me permito sequer pensar em tirar a vida de uma pessoa. Eu realmente não me lembro de ter falado isso. Qual a razão do senhor não lembrar disso? Porque o senhor lembra de tanto detalhe, isso é uma coisa que me Talvez porque eu não tenha falado. porque não tenha falado. Isso, Uhum. O Diego, eu vou pedir um favor, a gente conseguir reproduzir o ID aqui do processo. É 1231 67791. Aliás, desculpa, 67788. 1231 67788. Ele é pequeno, né? É sem ter.
Essa coisa demais. Né? Obrigado. Era isso. Você já está com a palavra. Obrigado, excelência. O senhor viu ali no vídeo, né? Sim, O senhor. senhor dizendo que ficou feliz porque ele morreu. Sim, senhor. E aí o senhor não se recorda de ter falado isso? Nossa, eu nem sabia que eu estava com embriagado, assim. Não me recordo de ter... Isso era outra coisa que eu ia te perguntar também, porque o senhor falou que tomou um copo de cerveja. Sim, com ele eu tomei uma latinha. Com ele, eu tomei uma latinha. E com quem mais que o senhor tomou essa cachaça? Eu estava bebendo em casa. Mas eu não estava Casa. embriagado, assim. Tá, joia, excelência, eram essas questões. Muito obrigado. Ok. A defesa, por gentileza, doutor. Obrigado, excelência. João, eu vou precisar só de alguns esclarecimentos finais aqui do senhor para a gente concluir o seu interrogatório, mas você confirma que ele teria dito que pegaria a força sua sobrinha? E eu não me lembro disso. Eu não se recorda? Não, senhor. Só quando a gente... Daquele detalhe ali, não. Nem lembro que foi gravado. Só quando a gente veio da padaria. Ele falou que pagaria de qualquer maneira. Essa história de tu é Jack, você lembra dessa parte? Não, senhor. Você sabe o que é Jack? Sim, senhor. É o quê? Estuprador. Assim. E aí, no caso, pelo que consta aqui no depoimento que você prestou na polícia, você fala que o outro rapaz que estava com ele teria dito que ele era Jack. Eu não me lembro também. O senhor não se recorda disso, né? Não me lembro. O senhor, então, se recorda do que teria especificamente direcionado ao senhor pegar a faca e bater no pescoço dele? Então, eu já estava com a lâmina na mão. Assim que eu cheguei, eu peguei a lâmina e um limão. Eu peguei a lâmina para cortar o limão. É. Quando ele me deu a gravata, eu estava sentado. Foi nesse momento que eu golpeei ele. Ele me levantou do chão. Eu não tinha intenção de furar ele. Tá certo, então. Eu não tenho mais perguntas. Obrigado. Ok. Eu queria
reproduzir aqui 3 perguntas dos jurados. A faca foi dada, a facada foi dada no momento em que estava sofrendo a gravata? Sim, senhor. Usou algum tipo de droga no dia? A noite anterior. Hoje anterior. Sim, senhor. Elton atingiu algum golpe em você? Vários golpes, sim. Madeira? Sim, senhor. Mais alguma pergunta? Ok. Muito bem. Declaro encerrado o interrogatório do acusado.